Olá, sob o pretexto de concorrer à monitoria de Direito Penal 1, hoje eu estou aqui para falar sobre a evolução epistemológica da teoria do delito, e eu destaco de antemão que essa expressão, especificamente a expressão evolução epistemológica do direito penal, ela é cunhada por César Roberto Bittencourt em seu Tratado de Direito Penal. Mas o que é essa evolução epistemológica? Ela constitui todo esse processo de sistematização, toda a elaboração e estruturação das categorias jurídico-penais que orientam o operador do direito quando da aplicação ou mesmo interpretação da norma penal. E esse processo, esse percurso de construção, ele passa por alguns momentos, ele passa por algumas fases, etapas bem definidas, que costumeiramente são denominadas de escolas penais. E hoje, exclusivamente, vamos tratar de 4 escolas penais. A escola causalista, a neocantista, a finalista e, por fim, a escola funcionalista. Quanto à escola causalista, o seu principal expoente foi Franz von Liszt, e Franz von Liszt foi um grande dogmático e sistematizador do direito penal alemão, Ele basicamente se utiliza de um método descritivo classificatório e por meio dele ele constrói um sistema de direito penal com uma complexa e completa estrutura cujos componentes iriam auxiliar o operador do direito quando da aplicação da lei penal. Daí dizer que a moderna teoria do delito ela vai nascer com Franz von Liszt em virtude dessa sistematização. Tratando-se do conceito de crime, sob a concepção clássica de Liszt, ele vai entender que o crime ele é composto por 2 aspectos. O aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. No aspecto objetivo você tem as figuras do fato típico e da antijuridicidade, e no aspecto subjetivo você tem a figura da culpabilidade. No âmbito da teoria da conduta, por sua vez, a contribuição de Liszt ela reside na elaboração do que nós conhecemos por teoria causal da ação, ou modelo causal da ação. Por meio desse modelo, Liszt ele vai dizer que a ação ela é todo o movimento corporal que produz modificação no mundo exterior. Que modificação é essa? O resultado. Sob outros termos, Liszt ele vai definir a ação como sendo a produção causal de um resultado no mundo exterior por um comportamento humano voluntário. Então está implícito aí a vontade. Ou seja, dá-se centralidade ao resultado, de modo que, conforme precondiza Liszt, não há ação, conduta, sem resultado. E se não há conduta, não há fato típico. E, consequentemente, inexistindo o fato típico, não há crime. Então perceba que o resultado aí ele é tratado com centralidade. E perceba também que esse resultado, para Liszt, ele deve ser perceptível aos sentidos. Isso é muito importante. Desse modo, pode-se inferir que essa teoria elaborada por Liszt ela possui uma série de falhas, dentre as quais a impossibilidade de aplicação de alguns institutos penais, a exemplo da omissão, da tentativa, da modalidade culposa. No que diz respeito à escola neocantista, nós temos alguns nomes importantes também, como de Mezger, Hardbrook, mas é interessante notar, a priori, que com Liszt você tem uma perspectiva ontológica do direito penal, ou seja, você tem uma perspectiva de valorização do mundo do ser, da natureza das coisas. No entanto, com o surgimento da escola neocantista, passa-se a retomar aquela máxima kantiana de supervalorização do dever ser. Então você tem uma perspectiva deontológica. Em outras palavras, introduz-se na seara penal considerações axiológicas, considerações valorativas, ou seja, sedimenta-se uma dimensão valorativa do jurídico, de modo que o operador do direito agora, ele além de ter que assimilar a expressão exterior do fenômeno jurídico, ele tem que compreender também o conteúdo desses fenômenos, inclusive o conteúdo das categorias jurídico-penais. Portanto, percebe-se que o neocantismo, por mais que ele expresse a superação da doutrina causalista, ele não representa a sua negação. E eu destaco ainda a ideia de que essa mudança de rumo ela acaba determinando uma necessária reinterpretação, uma necessária ressignificação de vários conceitos
da teoria jurídico-penal. Afinal de contas, nós passamos a ter uma nova preocupação, que é a de oferecer um conteúdo material ao direito penal, um conteúdo de cunho valorativo. E é óbvio que isso iria conduzir a uma mudança significativa na estrutura ou mesmo na configuração do sistema penal. Então temos algumas mudanças relevantes, como a compreensão valorativa da causalidade, a inserção de elementos subjetivos no tipo penal, passa-se a compreender também a antijuridicidade materialmente, além do aspecto formal, e por fim nós temos também a elaboração da concepção normativa da culpabilidade, né? No que diz respeito à escola finalista, né, uma escola que foi difundida por Hans Welzel, ela basicamente tem uma grande contribuição também no âmbito da teoria da conduta. Ela elabora a teoria final da ação em oposição à teoria causal da ação de List. Então, se List, no seu modelo causal, ele dá centralidade ao resultado exterior perceptível aos sentidos, o modelo final de Welzel, por sua vez, ele vai entender a ação como sendo a atividade final, o exercício da atividade final. Ou seja, a ação é um comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Digo, em outras palavras, para Welzel, a ação nada mais é do que a conduta conscientemente dirigida à consecução de um fim. Então, quando o sujeito ele faz ou deixa de fazer algo, é sempre visando a uma finalidade. E claro que essa finalidade, por sua vez, ela pode ser lícita ou ilícita. E isso, inclusive, é o que vai determinar se uma conduta é culposa ou dolosa. Em termos práticos, essa teoria, esse modelo final de ação, ele acaba promovendo o deslocamento do dolo e da culpa, que estava na culpabilidade, e agora vai para o fato típico, especificamente para o elemento de conduta, né? E a consciência da ilicitude que integrava o dolo, ela permanece no âmbito da culpabilidade. E interessante ressaltar também que esse modelo final da ação, ele é atualmente adotado pela sistemática penal brasileira. Quanto à escola funcionalista, por fim, ou normativista funcionalista, nós temos a destacar primeiro sua primeira vertente, que é o funcionalismo teleológico, difundido por Klaus Roxin. Basicamente, em se tratando de Klaus Roxin, nós temos também algumas mudanças pontuais no âmbito da teoria do delito, especificamente a elaboração da teoria da imputação objetiva no âmbito do nexo causalidade, mas me chama muita atenção algumas macropropostas elaboradas por Klaus Roxin, dentre as quais a ideia de que o direito penal ele deve ser estruturado levando em consideração todos os efeitos que ele mesmo produz na sociedade. Ou seja, quando da estruturação do direito penal, eu devo levar em consideração as finalidades político-criminais do sistema penal. Daí por que dizer que, sob a égide de uma sistemática funcionalista de Klaus Roxin, o sistema de direito penal ele passa a ser estruturado teleologicamente, e em virtude dessa discussão, inclusive, Roxin ele vai trabalhar a ideia da finalidade do direito penal, e ele vai entender que a finalidade, a missão do direito penal é a proteção subsidiária dos bens jurídicos, né? E essa ideia de subsidiariedade ela vai se relacionar bastante com os pressupostos do garantismo penal, difundidos e defendidos por Klaus Roxin, né? Então você vai ter ali aquela ideia de limitação do ius puniendi estatal, né? O poder-dever de punir. E por fim, eu destaco o funcionalismo sistêmico ou radical de Günther Jacobs. Basicamente, Günther Jacobs ele vai se basear na teoria dos sistemas de Luhmann. Então, Günther Jacobs, através dela, vai entender o direito como sendo um sistema e vai dizer, diferentemente de Klaus Roxin, que a finalidade do direito penal, a missão do direito penal não é outra senão a de tutelar a vigência da própria norma penal, a de reafirmar a vigência do ordenamento jurídico penal. Então, você tem aí uma perspectiva de prevenção geral positiva e, claro, que as formulações de Günther Jacobs vão construir todo o arcabouço do que hoje nós conhecemos como direito penal do inimigo. Um modelo, um movimento de política criminal da atualidade.